Você já imaginou ser a mulher em quem ele pensa o dia inteiro, sem precisar mandar mensagens o tempo todo ou correr atrás dele? Parece um truque de mágica, mas é mais simples do que você imagina. Existe uma maneira de ocupar a mente dele de forma tão sutil e poderosa que ele não vai conseguir tirar você da cabeça. E o melhor, sem precisar implorar por atenção. Esse truque é o segredo das mulheres que sabem jogar. E hoje eu vou te contar exatamente como fazer isso. Mas antes de começar, se inscreva no canal e torne-se uma verdadeira jogadora. Porque a partir de agora, você nunca mais será esquecida. Jogadora, a verdade que poucas mulheres sabem é que os homens têm uma memória seletiva quando se trata de emoções. Eles se distraem com facilidade e muitas vezes esquecem das pequenas coisas. Mas existe uma grande diferença entre a mulher comum e a mulher que entende o jogo. A mulher comum luta para ser lembrada. Ela se esforça para aparecer, para ser notada, para ser lembrada. Mas a jogadora? Ela não precisa de nada disso. A jogadora deixa marcas invisíveis, sinais imperceptíveis que ficam na cabeça dele e fazem com que ele pense em você o tempo todo. Ela não precisa correr atrás. Ela se torna uma presença que ele sente falta, mesmo sem saber o que está faltando. E isso é exatamente o que você vai aprender hoje. Como deixar uma impressão duradoura, sem precisar se esforçar ou se humilhar. Como fazer ele pensar em você o tempo todo. Agora, prepare-se, porque o jogo está prestes a começar. O segredo da primeira impressão. A primeira impressão é uma das armas mais poderosas que você pode usar. E acredite, não é sobre ser perfeita. Não é sobre criar uma fachada ou ser o que ele espera. O segredo está nas pequenas coisas. Às vezes, o que conquista não é o que você diz, mas o que você não diz. Não se trata de ser direta, mas de dar espaço para que ele pense. Um olhar mais demorado, que deixa ele se perguntando o que você está pensando, uma pausa antes de responder, que cria uma sensação de mistério e tensão. Isso faz querer saber mais sobre você. O silêncio na hora certa pode ser ainda mais impactante do que qualquer palavra. Isso faz se perder nos seus pensamentos, tentando entender quem você realmente é. Quando ele fica mentalmente envolvido, ele não consegue te esquecer. Ele fica pensando em você, se perguntando o que você realmente quis dizer ou o que você realmente pensa. E isso é o que faz você ocupar a mente dele o dia inteiro. Use a escassez ao seu favor. Você já percebeu como as coisas que são difíceis de alcançar ou que são raras se tornam mais desejadas? Isso se aplica também a você, jogadora. Se você está sempre disponível, se você responde às mensagens dele imediatamente, se você se coloca à disposição a todo momento, você se torna previsível. E a previsibilidade mata a atração. O segredo para fazer ele pensar em você o dia todo é se tornar uma presença escassa. Isso significa não estar disponível o tempo todo. Se ele sabe que você vai responder sempre que ele te chamar, isso perde o valor. Mas e se de vez em quando você demorar a responder? E se você sumir de vez em quando, deixando ele sentir sua falta? Isso cria uma lacuna na mente dele. Uma ausência que ele sente e que faz ele pensar em você ainda mais. Essa ausência calculada é o que transforma desejo em obsessão. Quando você desaparece por um tempo, ele começa a se perguntar: o que você está fazendo? Onde você está? E a imaginação dele começa a trabalhar, e é exatamente isso que você quer. Você não quer ser uma presença constante, mas sim uma presença rara e desejada. Lembre-se, os homens desejam o que não têm, o que não é fácil de alcançar, o que pode se esvair a qualquer momento. O símbolo invisível. Agora, vamos falar sobre uma técnica psicológica extremamente eficaz, a âncora.
Isso é algo que você vai usar para deixar uma marca indelével na mente dele sem que ele perceba. Uma âncora é algo simples, mas muito poderoso. Pode ser uma palavra, um gesto, uma frase ou até mesmo um cheiro que só você tem. Sabe aquele perfume que você usa, que ele sente toda vez que você passa? Isso é uma âncora. Ou talvez você tenha uma frase, uma piada interna que só vocês dois entendem. Isso também é uma âncora. Toda vez que ele escutar essa palavra ou sentir esse cheiro, a imagem de você vai surgir na cabeça dele. E ele vai começar a pensar em você mesmo quando você não estiver por perto. A âncora cria um gatilho mental, associando sua presença a algo positivo, algo que ele deseja. E toda vez que esse gatilho é acionado, ele não pode evitar pensar em você. E quanto mais ele se lembra de você, mais ele sente sua falta, mais ele deseja estar ao seu lado. E isso é o que mantém você presente na mente dele, mesmo que fisicamente você esteja distante. Estudos sobre comportamento masculino revelam que a mente de um homem é muito estimulada pelo que não está completamente resolvido. Ou seja, quando você deixa algo no ar, quando você não entrega tudo de uma vez, a mente dele começa a trabalhar, a buscar respostas, a criar histórias sobre você. E é exatamente isso que faz a obsessão nascer. Quando você deixa algo por dizer ou por fazer, ele começa a se perguntar: o que ela realmente quis dizer? Ou o que ela está pensando? E essa dúvida, essa incerteza, é o que faz ele pensar em você o dia inteiro. Ele se perde tentando entender o que você está fazendo, tentando decifrar o que está por trás das suas ações. Isso cria uma tensão na mente dele, uma tensão que o mantém voltando para você, mesmo sem querer. E essa tensão não desaparece até que ele tenha uma resposta. Mas o mais interessante é que a resposta nunca chega completamente, o que mantém a obsessão viva. Esse jogo mental é o que mantém a atenção dele em você, fazendo ele não conseguir pensar em outra coisa. Agora, imagine se eu te dissesse que existe uma frase que pode fazer ele pensar em você, mesmo rodeado de outras mulheres. Uma frase que ativa nele um desejo profundo, algo quase impossível de controlar. Essa frase tem o poder de prender a atenção dele, de fazer ele esquecer tudo ao redor e focar somente em você. Eu vou revelar essa frase em breve, mas ela não é para qualquer um. Só para as mulheres que realmente sabem jogar. Se você estiver pronta para entender o poder de palavras que ficam na mente dele por horas, até dias, então fique atenta. Porque essa frase pode ser a chave para tornar você inesquecível. Jogadora? Nunca se esqueça, os homens desejam aquilo que não têm certeza de possuir. O truque mágico que te revelei não é feitiçaria, é pura estratégia. É sobre ser uma presença rara, um símbolo marcante e uma ausência que dói. Quando você souber como usar essas estratégias, quando souber julgar com a mente dele, você vai se tornar a mulher em quem ele pensa constantemente. E acredite, ele vai pensar em você todos os dias, desejando mais, sentindo sua falta, tentando entender mais sobre quem você é. E agora, me diga, você está pronta para ser inesquecível? Porque a partir de agora, o jogo está em suas mãos. Você é a jogadora. Beijinhos da Maria, a jogadora que nunca perde.